E os que creem, digam amém. Glória a Deus. Nossa leitura vai ser então aí no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, dos versículos 1 ao versículo 9, que assim diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se você permanece em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiser e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos, e assim serão meus discípulos. Versículo 9: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Glória a Deus. Até aqui nossa leitura. Eu quero enfatizar bem este versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Eu quero que você tenha este versículo em mente. Por quê? Aqui foi Jesus falando a respeito de se somos nele e se estamos nele, como ele nos ensina. Ele é essa videira grande, essa árvore grande, nós somos os que estamos ligados a ele, a essa árvore. E ele fala que se nós estamos ligados a essa árvore grande que é ele, e ele diz que nós devemos dar frutos. E ele fala sobre permanecer no amor dele. Ele fala assim como eu os amei, permaneçam também no meu amor, assim como eu amo vocês. Ele está dizendo, como o Pai, primeiro ele mostra aqui o amor de Deus Pai para com ele, e aí ele diz, assim como meu Pai me amou, Deus Pai, eu, Deus Filho, amo vocês. E aí ele diz, vocês permaneçam no meu amor. E é sobre isso que eu quero falar hoje, igreja. Se eu pudesse dar um nome para o nosso sermão de hoje, eu daria o nome Amor que se Prova. O amor que se prova. Que amor é esse? O amor que se prova. É o amor que eu e você, uma vez estando em Cristo Jesus, nós devemos viver este amor. Nós devemos provar esse amor para com aqueles que amamos. E isso a gente precisa entender, que nós precisamos começar isso dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Amar aqueles que não nos conhecem pode ser até fácil, porque vamos dar alguns exemplos. Você vê a juventude, sempre, todos nós aqui fomos jovens um dia. A juventude sempre busca uma maneira de ser aceito na sociedade. A juventude, às vezes é um corte de cabelo, às vezes vira e mexe você vê um adolescente passando com cabelo um de cada cor, né? Ali, e aquilo foi uma fase. Esses dias eu estava conversando com um rapaz e aí ele falando sobre algumas fotos, ele falou, olha essa foto aqui, essa aqui eu tinha tantos anos, o cabelo verde, amarelo, azul e branco. Eu falei, mas como você pintou? Não, eu pintei, foi no dia da Copa, eu pintei o cabelo e fiquei assim, só que a tinta que eu usei era tão forte que demorou para sair do cabelo. Então, ou seja, cada um numa época faz uma coisa. Tinha pessoas que na época da adolescência falavam assim, olha, eu não tinha o costume de fumar, comecei a fumar porque os meus amigos começaram a fumar também, e aí para andar na rodinha deles eu comecei a fumar cigarro. Cada pessoa faz, é um estilo de cabelo, é um estilo de roupa, as pessoas fazem para ser aceitas. Em alguma época da sua vida você deve ter feito alguma coisa para ser aceito por alguém.
Mas aqui nós estamos vendo agora que uma vez estando em Cristo Jesus, preste bem atenção, uma vez, igreja, nós estando em Cristo Jesus, nós podemos produzir frutos. Nós podemos produzir o que, igreja? Frutos. E esses frutos que nós podemos produzir frutos visíveis, frutos que as pessoas venham olhar para nós e ver este fruto. E hoje eu quero falar então deste amor com que Deus Filho foi amado pelo Pai, e Ele diz: assim também eu os amo, e eu digo a vocês, permaneçam no meu amor. E o amor que ele está falando aqui não é um amor de vez em quando, não é um amor passageiro. Ele fala de um amor que nós devemos e temos que permanecer neste amor. E agora eu quero que, como um entendimento, você possa entender, nós podemos começar este amor dentro dos nossos lares, nos nossos casamentos, nas nossas uniões com os nossos filhos, filhas, netos e netas, para depois isso se alcançar as pessoas que estão lá fora. Por isso que se eu fosse dar um título ao sermão de hoje, eu daria este título, o amor que se prova. E aí eu faço essa pergunta antes de nós continuarmos: você tem provado que ama? Você tem provado que ama sua esposa, seu filho, seu marido? Você tem provado que ama seu neto, sua neta? Você tem provado com as suas atitudes que você ama? Igreja, nós vivemos em pleno século 21, aonde existe dificuldade do marido dizer para a esposa ou da esposa dizer para o marido que ama. Nós vivemos em pleno século 21, onde existe dificuldade do filho ou da filha ou do neto, da neta, se expressar para o pai, se expressar para o avô, para a avó e dizer: eu te amo. E além de se expressar, provar que ama nas atitudes, fazer uma coisa que agrada ao outro, mostrando que também ama. Em pleno século 21. Em pleno século 21 nós temos visto isso acontecer. Em pleno século 21 nós temos visto pessoas dizer: se você me ama, me aceite assim. Não, em pleno século 21 nós temos visto assim, que o amor é aceitar o que é errado. Em pleno século 21 nós temos visto, e a gente sabe que isso é consequência do pecado, né? E o pecado vem se alastrando no mundo inteiro, desde quando o mundo é mundo, e as pessoas se debruçaram sobre a ganância do eu, do próprio eu, de querer as coisas. Então as pessoas chegam ao ponto de dizer: se você me ama, me aceite assim. A pessoa toda torta, a pessoa toda ao avesso, quer que o outro aceite os erros dela, os erros dele, e não haja mudança e fique calado, tudo em busca do amor. Não, mas a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor diz que quem ama também exorta. A palavra do Senhor diz que quem ama também vai corrigir. Então nós vemos hoje, em pleno século 21, pais que dizem amar seus filhos, pais que dizem amar seus filhos, mas não repreendem os erros de seus filhos. Seus filhos estão errados vivendo, mas o pai ou a mãe não fala: olha, isso está errado. Isso está... Não vou falar porque ele não vai gostar de ouvir. Eu não vou falar. Não, mas se é em amor que você vai trazer aquela repreensão, isso precisa ser falado em amor. O amor não se grita, o amor não se xinga palavrões, o amor não se denigre o outro em busca de que o outro mude. O amor, você não coloca o outro na lona e pisa, humilha e cospe para dizer que ama e está corrigindo. Não, isso não é amor. Então, a palavra do Senhor vai dizer que quem ama prova. E aqui eu já quero começar com um grande exemplo, igreja, com você. Se você puder, volte aí a João capítulo 3 na sua Bíblia, no versículo 16, que diz assim, o versículo mais conhecido de todos. Esse é o versículo mais conhecido de todos. Todo mundo conhece. Jesus num diálogo com Nicodemos, Jesus diz a ele assim, porque Deus amou o mundo que deu. Porque Deus amou o mundo. Amou o mundo aqui, gente, é amor pessoas, tá? Não é o mundo. Não. A gente sabe que Deus criou todas as coisas, mas aqui está dizendo do amor pessoa, amor pessoal. Deus amou pessoas que Ele escolheu, Ele amou essas pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas o quê? Para que o mundo fosse salvo por meio
dele. Aqui a gente vê então a prova de Deus Pai. Deus Pai provando o seu amor e dizendo assim: olha, eu amo vocês e por prova deste amor eu dou o meu filho para sacrificar sua vida por vocês. O Deus vivo e poderoso, Senhor de todas as coisas, que prova do seu amor, dando a vida dele na cruz do Calvário. Se este Deus tão grande que você diz que ama, que eu digo que amo, que nós o amamos, prova do seu amor, porque eu e você, míseras criaturas, criados à sua imagem e semelhança, não vamos provar também que amamos? Porque eu e você, desculpe o peso da palavra nessa manhã, igreja, porque eu e você nós não vamos tomar vergonha na nossa cara e dizer: eu vivo esse evangelho? Por que então que esse Deus tão grande, que prova o seu amor por mim, porque eu não provo que amo os meus, os da minha casa, os da minha família, iniciando dentro do meu lar o meu amor? Porque Ele nos amou, Ele provou deste amor. Ele disse, olha, vou ler de novo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho. Ele provou o seu amor. Ele provou. Deus provou que ama. E agora eu pergunto, você tem provado? Eu tenho provado, igreja. Nós temos provado que amamos os nossos. Nós temos provado. Nós temos visto cresceu muito depois de um livro exemplar sair escrito dizendo a linguagem do amor. A pessoa faz isso porque ama, faz aquilo porque ama. A linguagem do amor do fulano é isso, a linguagem do amor do ciclano não. Hoje eu não quero falar de linguagem do amor, hoje eu quero falar de atitude de quem ama. O fulano faz isso porque ama. O fulano é um pai muito protetor. Mas não tem atitude de quem ama. Então não ama. Eu não quero falar de atitudes que provem que ama, igreja. Eu quero falar sobre atitudes que demonstrem esse amor. Atitudes que demonstrem. Atitude que você mostre, que você diga. Que você mostre, que você fale: filho, eu te amo. Olha, meu neto, eu amo você. Faz assim, faz assado. Sabe, que você fale. Para que depois eu e você não vá para o caixão e fique um monte de gente chorando ao nosso redor. Eu amava tanto. Por que você não fala agora? Por que você não fala agora? Então nós precisamos entender que Deus, igreja, na sua graça e na sua misericórdia, Ele prova do seu amor para conosco. E Ele diz, olha, voltamos agora então, aí ao capítulo 15 de João, volte lá, no versículo 9. Como o Pai me amou, Jesus dizendo, como o Pai me amou, assim eu os amei. Com aquele mesmo amor. Você entendeu o amor de Deus? O amor de Deus, igreja, foi amor de se sacrificar. O amor de Deus foi amor de se entregar. Você entende esse amor? Você entende? Estão todos aqui? Graça e paz, bom dia. Todos aqui? Glória a Deus. Amém. Então ele sacrifica, ele mostra. Então é um amor de atitude sacrificial. Ele tem a atitude. Ele não só falou, mas ele provou. E nós precisamos entender que como cristãos nós podemos falar e podemos e devemos provar. Porque, igreja, nós somos frutos do amor de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus, irmãos. Nós somos frutos do amor de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus e devemos agir sendo a expressão desse amor. Se eu e você, nós somos frutos do amor de Deus, nós estamos vivos porque Deus nos deu vida. Deus nos deu vida, lembra? Estando nós mortos em nossos pecados, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos deu nova vida nele, Ele nos deu vida nele. Então nós podemos viver sendo expressão do amor de quem? De Deus. Mas nós temos um problema muito grande também, que as pessoas querem amar só quem merece. Querem amar só porque merece. Fulano merece do meu amor, fulano não merece. Ciclano merece, Beltrano não merece do meu amor. Não. Eu e você também não merecemos o amor de Deus, mas Ele nos ama. Eu e você não merecíamos ser amados. Eu e você não merecíamos ser cuidados como Deus cuida de nós por causa do nosso pecado. Todo dia eu e você peca. Todo dia eu e você faz alguma coisa que desagrada a Deus. Ninguém aqui é santo. Mas Ele, por sua misericórdia,
por seu amor e graça, Ele nos ensina através do seu amor, e Ele nos ensina através da sua justiça, o caminho certo, e aí nos ensina, vai por aqui, e a gente quebra a cara, indo por outro caminho, a gente faz um monte de coisa errada, mas Ele, por meio do seu amor, de sua graça, continua nos amando. Lutero vai dizer, um dos pregadores e um dos pioneiros aí da Reforma Protestante, que Deus, por amor, vai lançar pessoas no inferno. É profundo isso, é pesado isso. Falar que um Deus que ama vai lançar pessoas no inferno é. Porque o Deus que ama, Ele também pode castigar e morrer. Como diz nas Sagradas Escrituras, coube Deus, como diz lá em Isaías, coube Deus moê-lo. Porque foi isso que Deus fez com Jesus, por causa do meu e do seu pecado. Então, será que se eu, por não aceitar Cristo Jesus, eu não vou para o inferno? É claro que vou. E isso vai ser por amor de quem? Por amor de Deus. Porque, igreja, Ele é aquele que nos ama por meio de sua graça. Ele é aquele que nos ama por meio de sua misericórdia. Então, nós precisamos abrir os olhos e entender que há tempo e tem que ter tempo enquanto há tempo de provarmos e vivermos esse amor. Porque se você plantar, você vai colher esse amor. Porque se você, mas o amor não existe, eu quero te dizer, outros também dizem que o amor não existe. A palavra do Senhor vai dizer que Deus é amor, Ele é o fundamento de todas as coisas, Ele é o amor presente. O amor existe sim, o amor existe sim. Nós vivemos numa cultura muito bagunçada, onde você escuta uma música que ensina a trair, e onde você escuta outra na mesma rádio que ensina você a amar. É loucura o mundo que a gente vive hoje. É loucura. Pessoas reunidas, bebendo e farreando, escutando música que ensina a trair, música que ensina a cuidar do amante, música que ensina a valorizar a amante, música que ensina a trair, e música também que diz que ensina que amar, que tem que amar e que tem que fazer tudo por quem ama. A cultura é bagunçada. A palavra de Deus me coloca e te coloca no eixo, no caminho certo do que é amor verdadeiro, do que é amar e do que é provar que ama e do que é viver a expressão do amor. A palavra de Deus nos coloca no eixo. A palavra de Deus nos coloca no eixo. A Bíblia diz que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, temos a capacidade dada por Deus, igreja, de nos relacionarmos uns com os outros. E isso foi dado a nós, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, você vê o animal, o cachorro, muitas pessoas falam, o cachorro ama. O cachorro ama. Não, o cachorro não ama. Quem ama é eu e você. O cachorro tem um instinto, e o instinto dele é um instinto de querer próprio? Não, é o instinto dele que ele tem de demonstrar. Aí a gente chama isso de afeto, de carinho, e uns chamam isso de amor. Mas não, o animal não tem capacidade de amar. Só ama aquele que Deus deu essa capacidade, e nós somos criados à imagem e semelhança de quem? Você não vê Deus criando o cavalo e falando, esse é minha imagem e semelhança. Você não vê Deus criando o rato falando, esse é minha imagem e semelhança, não. Você vê na palavra de Deus, Deus criando o ser humano e dizendo, eis aí a minha imagem e o quê? Por isso que ele diz, façamos o homem, façamos o ser humano, a minha imagem e o quê? Eu sei que talvez você não pode ter gostado do que eu falei, porque você gosta de pet, cachorro, também gosta, minha esposa também gosta, mas a gente não pode dizer que ele nos ama. A gente não pode dizer que o animal nos ama. Ele expressa sentimentos, mas são sentimentos volúveis. Ao mesmo tempo que ama, ao mesmo tempo pode morder. Ao mesmo tempo, entende? Mas você quer dizer que assim é o ser humano, pastor? Não. O ser humano transformado por Deus, ele ama e tem ao ponto de morrer por quem ama. Não foi isso que Paulo disse para os casados? Paulo disse assim, ame a sua esposa ao ponto de dar sua vida por ela. Não foi isso que ele disse? Se tornando uma só carne, não foi isso que ele disse? Não foi isso? Então o ser humano, quando ama, ele ama um amor sacrificial também. Então ele expressa, ele retribui desse amor. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, irmãos. Nós podemos sim, em nome do Senhor Jesus, expressar esse amor que nós temos. Não adianta, mas a minha criação A, a minha criação B, eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu sofri bullying, eu sofri muito na minha infância, eu vivi muito. Você é nova criatura em Cristo. Eu sou nova criatura em Cristo, nós somos nova criatura em Cristo. Então que essa casca do nosso passado caia ao chão, e nós sejamos revestidos de novo homem e nova mulher de Deus, nós sejamos revestidos de novas criaturas.
Eu não ouço nenhum aleluia, glória a Deus. É difícil, né, irmãos? É difícil a gente ser confrontado. É difícil a gente abrir a Bíblia, a igreja, e ver que a nossa vida está ali. E Deus está só assim, ó, dando jabs, né? Nossa cara assim, ó, confrontando a gente, dizendo, ó, desperta, meu irmão. Desperta. A palavra do Senhor, igreja, mostra que o nosso passado só serve para mostrar de onde Deus nos tirou. E o nosso presente, para a gente olhar para o nosso passado e dizer, glória a Deus, eu não sou mais assim, eu não vivo mais assim, agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. É para isso, é para isso. Já nós assim fomos dados, já para nós foi dado, né, a capacidade de amarmos uns aos outros. A maior necessidade que nós temos, igreja, como seres humanos, é nós sentirmos amados uns pelos outros. Nós sentirmos amados uns pelos outros. É a maior necessidade que a gente tem. É tanto que a gente fica frustrado quando a gente não se sente amado. Eu não vou nem perguntar aqui, porque senão você vai levantar a mão e o pé tudo junto, porque a gente já se sentiu não amado. A gente já se sentiu desprezado, a pior coisa que tem. Nós, como seres humanos, temos necessidade de sentir que somos amados. Nós, como seres humanos, temos necessidade de acordar um dia, olhar e dizer, eu te amo. Filho, seu neto, sua neta, seu marido, sua esposa. Você dizer que ama, porque depois ao redor do caixão, eu amo, ai como eu amava, ai eu quero ser enterrado junto, eu quero ser enterrado, não, é agora irmãos, é agora. Tem uma música que diz assim, eu quero viver a vida e quero flores em vida, eu não sei nem quem canta, mas diz que quero flores em vida, quero viver a vida e quero viver a vida e quero receber flores em vida. E se tem uma época que mais o ser humano recebe flor, é quando está o quê? Morto, congelado, já seco, fedendo. É a época que o ser humano mais recebe flores. É a época que mais se demonstra que ama. A gente tem uma cultura que a pessoa morre. A pessoa morre no outro dia, na mesma hora ou no mesmo dia, no jornal lá já passa. Fulano foi uma pessoa muito boa. Olha lá, vamos lá. A gente tem uma cultura de fazer retrospectiva de quem morre. Eu vi num portal de, não vou falar porque não fazer propaganda, num portal de notícia dizendo as 10 mortes que marcaram o ano. Esse é o ser humano, gente. O ser humano faz um brum por causa de gente que morre. A gente tem que fazer em vida. Você tem que homenagear quem você ama em vida. Você tem que sair daqui hoje, chegar, sentar com seu filho, sua filha, sua esposa e falar, eu te amo, por causa disso, por causa daquilo. Às vezes você me tazana, mas eu amo você. A gente precisa. Você precisa levar o chocolatinho para a esposa e falar, tá aqui, meu amor, para te dar um pouquinho de espinho para dizer que eu te amo. A gente precisa expressar o nosso amor. Freud vai dizer, um psicanalista, um psicólogo do passado, ele vai explicar que quando não existe a expressão de amor um pelos outros, as pessoas ficam frustradas. Os neurônios das pessoas, o neurônio do ser humano entra em bug, sabe? O Lucas deve estar entendendo essa linguagem, buga tudo, é a linguagem de gamer, né? Buga tudo, atrapalha tudo no ser humano, na mente do ser humano. Freud vai dizer que quando o ser humano não se sente amado, ele fica frustrado. Mas para a glória de Deus, igreja, Ele nos fez a sua imagem e semelhança para que a gente possa viver esse amor, para que a gente possa provar esse amor. Igreja, pelo amor de Deus, não queira provar do seu amor só para quem prova que te ama. Porque se existiu alguém que provou do seu amor para conosco, quando eu e você não merecia, esse foi Deus. Então a gente tem o maior exemplo da vida. Foi Cristo Jesus. Ele disse, eu amo vocês e eu dou minha vida por vocês. Então, que nós possamos fazer isso. A gente vive uma cultura, olha aqui para os meus olhos, se você for ficar com raiva de mim, vai estar gravado, vai estar no YouTube, você vai poder ouvir quantas vezes você quiser. Nós vivemos uma cultura onde a gente encontra pais dizendo que seus filhos são mais importantes que seus cônjuges. Vou repetir de novo. A gente vive uma cultura onde a gente encontra pais dizendo que seus filhos são tudo na vida, mais que seus cônjuges. A Bíblia não ensina isso.
A Bíblia ensina que o homem e mulher, o homem quando se une à sua mulher, ele se torna uma só o quê? Carne. Ali é uma só carne, os dois um só. Então não tem esse negócio de seu filho ser mais importante que seu marido, sua filha ser mais importante que seu marido, seu neto, não tem essa questão. Seu irmão, sua tia, seu tio, ninguém é mais importante que seu marido e que sua mulher. Ninguém. Ah, meu filho, seu filho vai casar, vai embora. Ah, minha filha, vai casar, vai embora. E vai continuar quem? Os dois velhinhos lá, bonitinhos, esperando os netos virem. Vai continuar isso aí. Filho criado e vai embora. A Bíblia não ensina isso, irmãos. A palavra do Senhor ensina que os filhos seguem seus rumos. Eles são herança do Senhor, mas eles seguem seus rumos. E fica você e seu marido. Então não coloque seu marido, não coloque seu filho, sua filha, acima do seu matrimônio, do seu casamento. Não coloque. Respeite seus filhos, que eles te obedeçam, que vocês amem a eles. Mas não digam que seus filhos são maior que seu matrimônio. Porque você só tem seus filhos por causa dessa mulher que você tem. Você só tem seus filhos por causa desse marido que você tem. Não cai nessa cultura de machismo, de feminismo aí não. Ah, filho todo mundo pode ter. Filho todo mundo tem e abandona. Não cai, isso é cultura mundana, satânica. Volto a dizer, nós temos a Bíblia que nos coloca no prumo. Palavra de Deus que nos coloca no prumo. Ah, pastor, mas é difícil dizer isso porque meu marido é assim, meu marido é assado, minha esposa é assado. Traga seu marido para o confronto. Traga sua esposa para o confronto. Estou aqui para sentar, eu e minha esposa sentar com seu marido, com sua esposa e a gente conversar. A gente conversar e a gente ter diálogo sobre o casamento, dizer o que está errado e o que não está errado, à luz da palavra de quem? Eu não vou passar exemplo meu para você, eu vou passar o que a Bíblia diz sobre casamento. Eu vou passar para você o que a Bíblia fala sobre família. Eu não vou falar a minha experiência para você. Não, eu vou passar isso aqui. Vamos traz seu casamento para o confronto. Ah, não, ele não gosta. Ah, não, ele não gosta. Você vai continuar sofrendo. Vai continuar sofrendo. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos. Ah, mas ela não é da igreja, ele não é da igreja. Mas se já entende, qualquer discussão, vamos sentar com o pastor e ele vai nos mostrar na Bíblia o que é um casamento de Deus. Vamos sentar com o pastor, ele vai mostrar na Bíblia o que é uma família de Deus. Vamos confrontar, irmãos. Não vamos esse ano jogar as coisas para debaixo do tapete, irmãos. Não vamos confrontar em nome de Jesus, porque nós podemos viver alicerçados nesse amor. Nós podemos. Porque se tem uma coisa, gente, que a gente precisa entender, que Jesus Cristo a qualquer momento pode voltar. É tão sério isso que eu estou falando, igreja, que se você como homem, se eu como homem, digo eu aqui, se eu como homem maltratar minha esposa, Deus não escuta minhas orações. Se eu maltratar minha esposa, a Bíblia diz que Deus não escuta as minhas orações. Se a minha esposa me maltratar, a Bíblia diz que Deus não escuta as orações dela. Você entende o que é isso? Então a gente não pode brincar de ser crente. A gente não pode brincar de vir na igreja. A gente não pode brincar de dizer que acredita em Deus. A gente não pode brincar dizendo que isso é palavra de pastor. Nem palavra minha não, irmão. Aqui é a Bíblia. É Bíblia. Palavra de Deus. Então se a gente não confrontar, se a gente não bater de frente com isso, a gente vai ficar colocando o problema para debaixo do tapete. Não, nós precisamos confrontar. Precisamos provar que amamos. E aqui eu digo, aí no capítulo 3 ao verso 19, fala isso, nós já lemos, do capítulo 3 de João. Este amor pode ser experimentado e vivido dia após dia, desfrutado em toda a plenitude de Deus, pois Deus é amor. A gente pode desfrutar desse amor, irmãos. Nós podemos desfrutar. Você como marido, você pode amar sua esposa e dizer que a ama. Você pode levar a sua esposa, aqui em Cruzeiro tem bastante montanha, você pode levar a sua esposa para olhar as montanhas que tem em Cruzeiro, e lá você falar, eu te amo também. Mas não, a gente tem dificuldade até para dizer que ama o outro. Que loucura, irmãos, pelo amor de Deus. Será que você pode olhar para um calendário hoje e falar quantas vezes você já disse que ama sua esposa, seu filho, sua filha, seu marido? Porque se a gente não expressar o nosso amor aqui,
vão expressar quando a gente estiver no caixão, e você não vai poder ver nada. Continuamos, e aqui eu encerro. Hebreus, capítulo 12, dos versículos 4 ao 8. E aqui eu encerro para nós cearmos. Hebreus. Aleluia, Pai. Hebreus. Diz aí, ó. Eu quero que se você puder, leia aí, ó. Hebreus, capítulo 12, capítulo 12, do versículo 4 a 8, é isso mesmo. Capítulo 12, dos versículos 4 a 8, diz assim, ó. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são o quê? Filhos. Aqui a palavra do Senhor está dizendo, se eu e você, igreja, se eu e você não somos disciplinados, não somos corrigidos, é porque Deus não nos ama. Então, se Deus trouxe essa palavra para nós hoje, é porque Ele está nos corrigindo, é porque Ele nos ama, é porque nós somos filhos, é porque nós somos filhos amados de Jesus, nós somos filhos. Não deixe essa palavra cair no chão hoje, porque ela é palavra do Senhor, ela é palavra de Deus, não deixe ela cair no chão, viva ela, ame hoje, ame seu filho hoje, sua filha hoje, seu neto, e não tenha medo de, por amor, repreender o erro. Não tenha medo de, por amor, chegar para sua esposa e falar, ó, amor, você está errada nisso. Não tenha medo de, por amor, chegar no seu marido e falar, amor, ó, você está errado nisso. Porque Deus é amor, e esse amor de Deus, Ele disciplina, irmãos. Esse amor de Deus, Ele disciplina a gente. Ele disciplina. Esses são os que amam. E agora, desculpa, eu prometo encerrar, Vamos voltar a João lá. Prometo encerrar, para a gente participar da ceia. João capítulo 14, versículo 21, e aqui eu encerro. Eu quero que, se você puder, capítulo 14, versículo 21, eu quero que, se você puder, leia junto comigo, versículo 21. Podemos ler todos juntos? Se você quiser, acompanha pelo telão, que é a mesma versão que eu tenho aqui. Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Quem tem os meus mandamentos esse é o que me ama. Aquele que ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei. Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Quem esse é aquele que eu também. Glória a Deus. Está aí. Esses são os que amam, os que obedecem. Talvez você não tenha gostado do que ouviu, do que o Espírito Santo trouxe para nós. Eu, quando preparava essa mensagem durante toda essa semana, eu fui muito confrontado. Eu, como pastor, tenho que amar até aqueles que falam mal de mim. Fui muito confrontado. Tenho que amar aqueles que me xingam, que falam mal de mim. Pra você ter ideia, eu fiz aquela cirurgia aqui, né? Falaram que eu me meti em briga. Você vê como o povo me ama. Igreja, nós somos confrontados. Ame. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós temos aí mais de 20 minutos para o nosso tempo de adoração. Mas eu creio